Que alegria é estar na casa do Senhor, adorar, porque Ele é bom o tempo todo, não é isso? E nós estamos realmente com os corações radiantes pela presença dos irmãos e muito mais, pela presença do Senhor nesta casa, nesta noite. Que a glória do Senhor encha esse templo e venha assim também encher os nossos corações. A nossa alegria é maior porque temos hoje aqui conosco o pastor Kleber Rodrigues. Estava conversando com o pastor ali afora quando chegamos. A última assembleia da nossa convenção batista do Planalto Central foi ali em Lusiânia, presencial, parece que em 2019, me parece que sim. Sei que estava lá, eu ainda na mesa diretora, quando o nosso presidente falou, pega informações do missionário ali que nós queríamos apresentá-lo e constar em ata. Aí eu procurava na primeira fileira ali o casal de missionários e sua família, né, os seus filhos, estava lá atrás, sentado, e com a sua humildade, então, ele assim vem desenvolvendo esse trabalho aqui no Planalto Central. Veio para ser a luz no vale que diz do amanhecer, mas parece mais um escurecer, e tem sido ali pregando a luz que é o Senhor Jesus, a igreja também com um farol para a comunidade daqueles que estão perdidos nas trevas. E com alegria ele aceitou o nosso convite. Ficamos muito alegres com isso, sei que tem o cuidado com a sua igreja também nesse momento de missões, mas está conosco, e assim nós recebemos com muita alegria. Estamos já preparados há algum tempo orando para ouvir a mensagem do Senhor, colocou em seu coração, que venha um encontro no nosso coração, daqueles que estão conosco aqui presentes, aqueles que estão assistindo através da transmissão ao vivo, para que a mensagem chegue também no seu lar, chegue no seu coração, e você conheça aquele que é luz para as trevas, Jesus Cristo. Queria pedir ao nosso pastor Divaldo Pimentel, que nesse momento estivesse entregando a vida do pastor Kleber no altar do Senhor. Deus, obrigado, Senhor, pelo teu servo, no qual tu enviaste, no qual tu já entregaste a tua palavra. Agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, usa o teu servo na autoridade, na graça, no amor do teu Santo Espírito. E prepara, Senhor, os nossos corações como terra fértil para a tua semente eterna. Fala conosco, ó Deus, nos abre os olhos e ouvidos, corações espirituais, e que a tua palavra encontre em nossos corações um coração sincero, aberto, para receber a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que está aqui reunida. O Senhor preparou esse dia, essa hora, esse momento. Cada um está aqui, Senhor, porque tem um propósito determinado por Ti. E agora, Senhor, use o Teu servo, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fique à vontade, meu irmão. Boa noite, irmãos, graça e paz. Que alegria estar com os irmãos, conhecer, reencontrar o pastor Humberto e conhecer os irmãos. E eu não entendi não o que você falou, mas só trocar. Tá certo, gente, porque agora, né, a gente fala e às vezes não se compreende, mas se entende. Pela graça de Deus, eu sei que Ele queria me servir melhor, por isso, meu irmão, muito obrigado. Meus queridos, o tema é de missões estaduais, eu sou missionário de missões nacionais, mas somos o povo de Deus, e essa é uma bela expressão de que nós somos o povo do Senhor e não existe divisão, e Deus em tudo seja glorificado. E eu quero meditar com os irmãos no tema. Parece que o outro microfone eu estava com a voz mais bonita, viu? Irmãos, o tema da nossa divisa, do nosso Planalto Central, Mateus 14, eu quero convidar os irmãos a abrir do verso 21 em diante, né, dizer quanto à minha voz, eu não sei se tem milagre para ela, então vamos em frente aí, vamos ler, meus irmãos. A minha linguagem é na linguagem Almeida, revista e atualizada. Os irmãos eu percebi que leram no começo na revista corrigida, muda algumas expressões, mas o sentido é o mesmo. E me policiando, eu estou aqui com a minha filha Sofia, minha filha mais velha. Temos 3 filhos, né, a Sofia, Gabriel e a Samara.
E estamos servindo ali no Vale do Amanhecer há 3 anos. Isso enquanto os irmãos vão achando aí, eu estou falando aqui, viu? Encontrar o texto bíblico. E temos a alegria de servir ao Senhor ali. E estamos ali porque igrejas, como essa igreja, tem orado por nós. Não é um pequeno desafio e também não é simples estar ali, mas é pela graça de Deus e pela oração dos irmãos. Quando eu encontro um pastor, irmãos que oram por nós, isso nos dá certeza de que estamos ali, porque somos Oi? Som. Olha, esse que gosta de mim, esse amarelo. Mateus 14, o verso 22 em diante, diz assim, irmãos, a palavra de Deus na minha linguagem. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Então, meus irmãos, fazemos missões porque nós pregamos esse nome e anunciamos para que pessoas venham também adorar e declarar que Jesus é o Filho de Deus. Né? Nós temos aqui no Planalto Central um grande desafio, muito, muito grande. Somos a 3ª capital do país em população e precisamos avançar muito em fazer obra missionária, então esse tema é riquíssimo, não temas, é tempo de agir, e nessa noite eu quero desafiar os irmãos a olhar para o campo do Planalto Central sem medo, mas agir, né? Olhando para o grande desafio, mas agir com fé e confiança, como Pedro uma vez teve e passou a seguir Jesus. Mas é um grande desafio, porque imagine só que essa igreja, como ela pode alcançar o Planalto Central? Mas, meus irmãos, um dos nossos princípios, os princípios batistas, é a apostolicidade da igreja local. Então, a igreja local, ela tem que ter a visão do todo e pensar, a partir dela, alcançar todo mundo. E essa igreja tem esse grande desafio. Seria comparado a andar sobre as águas. Seria comparado a estar no meio de uma tempestade e ter que chegar no local que Jesus quer que a gente chegue. Quando os discípulos entraram mar adentro, eles tinham aonde chegar. Eles deviam chegar a algum lugar, mas eles não conseguiriam sem a graça de Deus, sem a ajuda de Jesus. A igreja também tem que fazer missões e representa um grande desafio, e por isso eu quero hoje pensar com você aqui em 3 momentos, pegando essa passagem que não fala de missões, mas fala de desafio, para que você pense na sua vida, nos seus desafios, e também pense em missões e possa fazer no seu coração, né, um lugar em que a palavra de Deus tenha espaço, tenha sentido. Até você que vem pela primeira ou segunda vez, que ainda não está servindo o Senhor, ou que não está firme, ou você que está em casa acompanhando a rede social da igreja, ou verá em outro momento, você possa refletir. Você que está em casa, quiser pegar um caderno, você que está aqui, quiser anotar na sua Bíblia, eu vou apresentar 3 desafios
E talvez todos eles são os seus desafios. Talvez um deles ou dois são os seus desafios. Eu queria te convidar hoje aqui a tomar esses desafios, tomar nota dele e vivê-los e vencê-los pela graça de Deus. Amém? Então, não temas, é tempo de agir. Então, hoje eu quero que você olhe para alguém do seu lado e diga: não temas, é tempo de agir. Amém? Olhe para alguém do seu lado e fale: não temas, é tempo de agir. Meus irmãos, Pedro, na sua passagem bíblica, na sua experiência vivida, foi um grande desafio andar sobre as águas. Eu quero aqui apresentar 3 fatos que para Pedro era um desafio, assim como para nós fazer missões é um desafio e continua sendo e sempre será um desafio, porque a igreja cresce, chega pessoas novas e elas ainda não compreendem o que é fazer missões, e elas vão entendendo e vão sendo desafiadas, mas Deus vai conduzindo a igreja e ela vai crescendo para a glória de Deus. O primeiro ponto, meus irmãos, que eu quero destacar aqui, para você que está em casa também, é que fazer missões, assim como para Pedro, andar sobre as águas, é um desafio à lógica. A lógica é algo que nós aprendemos, na escola, ou alguns na faculdade, alguns até se especializam quando fazem filosofia, que é algo fazer sentido dentro de um sistema filosófico em que algo não pode se contradizer. Então, Pedro era um pescador, ele andava na água dentro do barco e quando ele pulava na água, ele afundava. A igreja tem tantos sonhos, tantos desafios, e fazer missões também é uma coisa que não tem lógica. Como que uma igreja pode alcançar Brasília? Não tem sentido, não tem lógica isso, mas fazer missões é um desafio à lógica. E a lógica que nós aprendemos com a nossa vida, com a nossa vivência, com a nossa maneira de viver. E sempre a igreja vai ter necessidades. Quando ela cresce, ela precisa de um espaço maior, precisa de mais equipamento, mais pessoas, e assim por diante. E aí, então, a igreja fica pensando: puxa, a igreja já tem tanta necessidade, por que fazer missões? Por que levantar um recurso para abençoar as outras pessoas? Não faz sentido. É o que muitas vezes passa no coração do ser humano, porque nós temos as necessidades que nós estamos vendo e elas são mais presentes para nós do que as necessidades distantes. Então, meus irmãos, fazer missões é um desafio à lógica, porque nós teremos que investir em pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, temos que investir tempo, oração, temos que investir o tempo do nosso culto, temos que investir as nossas ofertas, em tempo de desemprego, dificuldades. Como que nós vamos fazer missões? É um desafio à lógica, não faz sentido. Assim como para Pedro também não fazia sentido andar sobre as águas. A lógica humana dele, que ele aprendeu com seu pai, viu as pessoas vivendo, não fazia sentido. Para nós também, meus irmãos, sermos igrejas missionárias, nós temos que vencer o desafio da lógica humana, de pensar em investir aonde as pessoas não querem ouvir a palavra. Foi o que Deus disse para o profeta Isaías, que ele deveria pregar para aqueles que não queriam ouvir, sem ter a certeza de que as pessoas iriam aceitar a mensagem ou que de fato houvesse transformação na vida delas. Mas ele disse: eis-me aqui. Mesmo diante da incerteza, ou seja, não fazia sentido ele se dispor para o ministério. Assim também como muitas vezes não faz sentido alguém deixar a sua profissão, deixar o seu emprego ou deixar uma carreira de futuro para fazer a obra missionária, se dedicar no campo missionário no Brasil ou fora dele. Foge à lógica humana. E também, meus irmãos, foge à lógica da própria vida, não só humana como um todo, mas da lógica pessoal. A lógica de Pedro, pessoal dele, não fazia sentido andar sobre as águas. Por isso ele disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Quantas pessoas, para fazer missões, além de vencer a lógica da sociedade, porque
fazer a obra de Deus, servir na frente, no campo missionário, para a família, né, para todos, é uma coisa que não faz sentido. Todo mundo ora para que o filho seja médico, advogado e tenha grandes profissões. Poucas pessoas oram para que os filhos sejam missionários, porque não faz sentido a lógica humana. E também quando a pessoa vai servir no campo, ela tem que orar muito, porque a lógica pessoal é para que ela viva bem, construa a sua vida e dê um pouco do seu tempo na igreja. Fazer missões é um grande desafio, pela lógica da sociedade humana e pela lógica do próprio coração. A lógica do próprio coração. Eu tenho um amigo que ele me perguntou já várias vezes, ele é da Polícia Rodoviária Federal, e ele me perguntou isso no Pará, ele já me perguntou isso aqui, como você decidiu ir para o campo missionário? Eu falei, foi na minha juventude, eu tinha que decidir o que eu ia fazer da vida, e eu poderia fazer muitas coisas, mas tinha algo pesando no meu coração, que era servir a Deus, tempo integral. E nos 20 anos de ministério que tem servido, tem sido tempo integral. Então, seria fora da lógica humana, eu, de 5 filhos, o único homem, né, para dar o suporte para a família, eu ir para o campo missionário, ir para um seminário. Então, você também talvez esteja pensando, puxa, eu vou trabalhar nas campanhas missionárias, eu vou servir por temporadas no campo missionário, mas eu não posso, a minha lógica pessoal, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, a minha lógica pessoal não permite que eu faça missões. Fazer missões é um desafio à lógica humana, assim como para Pedro era um desafio andar sobre as águas. A lógica não fazia sentido, mas outra coisa, meus irmãos e minhas irmãs, e você que está em casa, eu espero que você esteja anotando, colocando no comentário do link da igreja, qual é o seu grande desafio, se é a sua lógica de servir a Deus ou fazer missões, se é a lógica do seu coração, você, uma pessoa lógico-matemática, uma pessoa que sempre foi racional, e agora vem a fé na sua vida, e você então tem que dedicar parte da sua vida a Deus, ou toda a sua vida a Deus, isso não faz sentido. Você que está aqui também talvez pense assim, não faz sentido eu dedicar minha vida a Deus, fazer missões, mas não temas, é tempo de agir. É tempo da gente superar a lógica para poder viver a vontade de Deus e o novo de Deus para o nosso viver, para o nosso coração. Outra coisa, meus irmãos, é que fazer missões, assim como andar sobre as águas, é um desafio ao hábito. Nós temos hábitos, nós somos pessoas feitas por hábitos. O que você faz, você não nasceu fazendo. A repetição, vendo outras pessoas, ou você foi condicionado a isso, ainda que você diga, eu sou assim, não você, habitualmente se tornou assim. Então, fazer missões é um desafio ao hábito. Nós fazemos missões 3 vezes ao ano, então já diminui o tempo de fazer missões. Porque nós entendemos errado que fazer missões é só quando fazemos missões longe, estaduais, mundiais ou nacionais. Fazer missões é o ano inteiro. E fazer missões com um projeto, com um tema, com uma música, é menos habitual ainda. Porque nós temos um grande desafio, é que nós não temos nem o hábito, não estou criticando, eu estou aqui falando um fato, de aprender as músicas de missões, porque elas chegam no meio da gente aprender. Então, até isso, o hábito, né, a gente acaba perdendo essa dinâmica. Não estou aqui para levantar de quem é, se é das juntas ou se é das igrejas, mas até mesmo as músicas das campanhas, nós não temos o hábito de aprender direito, que seria uma maneira de fixar, de compreender e de se habituar a viver missões. E aí, meus irmãos, nós não temos o hábito que geram atitudes missionárias. Quantas pessoas aqui
tem folhetos no seu carro, na sua Bíblia, que entregam, não levante a mão, nem que está em casa também não precisa comentar, deixa no carro, ou na Bíblia, ou em alguma coisa assim, e quando encontra pessoas, esporadicamente entregam um folheto, ou estão orando para que pessoas do seu convívio venham ao encontro de Jesus. Eu estou aqui levantando, meus irmãos, que isto não é tão comum por falta de hábito. Porque quem aqui pode fazer isso? Todo mundo. Todo mundo tem a capacidade, a coragem de entregar um folheto. Todo mundo tem a capacidade e a coragem de orar por pessoas. Mas a questão do hábito se torna um desafio. Porque aquilo que eu sou habituado a fazer, eu faço naturalmente. Aquilo que eu não sou habituado a fazer, eu não faço. E Pedro, o hábito era mergulhar, não andar sobre as águas. E aí, meus irmãos, um desafio que nos torna pessoas proativas ou pessoas sem atitude de fazer missões. O hábito nos torna pessoas com atitude. Pode ser que daqui a um ano os irmãos entendam, nós temos que colocar na nossa vivência como igreja a prática de fazer missões. Então, a igreja, quando chegar um novo decidido, chegar um novo membro, ele vê a igreja toda habituada a fazer, e ele vai então absorver o hábito, porque nós temos os neurônios espelhos e fazemos aquilo que as pessoas fazem. Por isso Pedro quis andar sobre as águas. Se a igreja se habituar a fazer missões, ela vai ser uma igreja o tempo todo missionária. Em oração, em testemunho, em oferta, em visitas aos campos missionários. Questão de atitude. O hábito gera as atitudes que se tornam naturais na nossa vida. Por isso é um desafio, porque nós temos tanta coisa para fazer. Mas isto também deve fazer parte da nossa vida, porque Jesus disse em suas últimas palavras em Mateus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos. Colocando aqui no nosso contexto, que se torne o hábito de vocês fazer missões. O grande desafio é porque não é hábito. O grande desafio é porque não é uma atitude. E se não é uma atitude também, meus irmãos, do ponto de vista de sentimento e de compreensão, não é um comportamento nosso. E nós acabamos delegando para alguns irmãos da igreja tanto a função como o título, Ministério de Missões da Igreja. Jesus não pegou parte dos 12 discípulos e disse: olha, vocês vão ser o ministério de música, vocês vão ser o ministério de administração, e vocês três aqui, discípulos, vocês vão ser o ministério de missões. Ele disse para todos. Então, um grande desafio, meus irmãos, de fazer missões, questão de atitude, que se torna um hábito, e que se torna também um comportamento que a gente passa a defender como parte da nossa personalidade, parte do nosso caráter, parte da nossa experiência de vida. Então, eu quero desafiar você, nessa noite, a refletir sobre isso, sobre esse desafio. Por isso o nome desafio. Por isso o tema, não temas, é tempo de agir. De agir superando os hábitos de não fazer missões o ano inteiro, de passar para algumas pessoas a responsabilidade de fazer missões. É de todos. Não é só dos missionários, dos pastores, do Ministério de Missões, dos evangelistas, das evangelistas. É da igreja. É sua a condição. E você não pode dizer: eu não sei fazer, e permanecer com esse pensamento, porque eu estou dizendo para você hoje que é uma questão apenas de hábito. Porque a capacidade Deus dá, unção Deus dá, os recursos
Deus já deu. É só questão de hábito, de prática, de envolvimento, de dizer, eis-me aqui. O sonho do pastor seria hoje eu fazer aqui um convite e toda a igreja dizer, eis-me aqui, quero vencer o hábito de não fazer missões o ano inteiro. Eu vou viver o evangelho no meu trabalho, na minha rua, no condomínio, aonde eu estiver. Vai se tornar um hábito fazer missões, porque eu não temo, eu sei que é hora de eu agir. Amém? Por último, meus irmãos, eu falei que fazer missões é um desafio, assim como para Pedro era andar sobre as águas, questão de lógica humana, questão de hábito. E por último, aqui pensando, desafio uma questão de crença em Deus, crença naquilo que Deus deseja para a igreja, porque verdade é que nós temos os textos prediletos para a nossa vida, verdade é que nós temos os textos que a gente não tem uma boa relação com eles, porque sempre que a gente lê aqueles textos, a gente fica meio brigado com aquele texto, a gente não aceita muito aquele texto, até que o Espírito Santo vem e fala conosco, e a gente, como nós cantamos aqui, a gente se rende, e na presença dele a gente se constrange, e a gente diminui, e ele cresce na nossa vida, na nossa compreensão de fé. E aí, meus irmãos, fazer missões é uma questão de fé também, de crer em Deus. Pastor, mas eu creio em Deus, mas em se referindo ao ID, pastor, então eu entendo que é só alguns irmãos, então você tem a sua questão com Deus, quanto à sua fé, quanto ao fazer missões, você compreende, nós podemos compreender a nossa maneira, podemos compreender a nossa maneira, porque, meus irmãos, quando Pedro foi chamado por Jesus, e ele começou a andar, nós dizemos, Pedro tem fé, mas quando ele afundou, a gente diz, Pedro não teve fé. É o mesmo Pedro. O que o dificultou de continuar andando sobre as águas, não foi a fé que Pedro deixou de ter, é que ela diminuiu, é que ela foi dividida entre Jesus e as ondas. Para fazer missões, a gente tem que responder para nós mesmos, em quem está a minha fé? Porque a fé que eu tenho, que crê que Deus vai me proteger, a fé que eu tenho que Deus vai me abençoar, a fé que eu tenho que Deus vai ouvir a minha oração, tem que ser a mesma fé que me diz, ide. Tem que ser a mesma fé, a mesma intensidade. E a gente, às vezes, tem muita fé para aquilo que nos favorece. E nós até colocamos mais fé ainda, mais fervor, porque nós queremos uma resposta de Deus. E é um grande desafio a gente crer com a mesma intensidade de fé naquilo que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente obedeça, a gente tem que ter a mesma intensidade de fé, da fé que a gente tinha naquilo que era favorável e abençoador para a gente, para mim, para a minha família. E aí, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa, ou refletir sobre ela. É quando a minha fé vacila, eu tenho que entender que a minha fé não deve estar naquilo que eu quero, naquilo que eu entendo que deveria ser daquele jeito, mas eu tenho que refletir aonde está a minha fé, está nas ordens de Jesus, está na Bíblia, ou está na minha compreensão de como eu entendo a Bíblia, como eu obedeço a Bíblia, como eu sirvo a Deus. Isso é muito importante a gente refletir, porque é um grande desafio obedecer.
E a gente obedece quando a nossa fé está totalmente no Senhor, sem dividir com as ondas. E aí eu quero aproveitar e pensar com você que está hoje aqui ou em casa e talvez tenha um problema, um dilema a enfrentar, uma doença, um grande desafio no emprego. E às vezes você está ouvindo, aqui fugindo um pouco do tempo missionário, mas pensando nessa realidade, e você está ouvindo o seu patrão, você está ouvindo o professor da faculdade, e aquilo que ele falou passa a ter um peso muito forte na sua vida, no seu coração. E a questão é, aonde está a sua fé? Em quem está falando ou em Deus? No caso de um problema, de uma luta que você esteja enfrentando. No caso de fazer missões, aonde está a sua fé? Está na lógica, a sua fé está no hábito que você foi desenvolvendo e tornou a sua fé, né, ali cristalizada, ou ouvir a voz de Jesus, ouvir o ide dele, passa a ter mais peso no seu coração, na sua vida. Quem está falando com você? Quem falou com Pedro? Foi Jesus. Ele não poderia considerar que as ondas tivessem mais poder que Deus. Até porque, meus irmãos, no livro de Mateus já havia acontecido outro milagre desses. Então Pedro poderia confiar em Jesus. A voz de Jesus é a voz que acalma a tempestade e a voz que manda andar sobre as águas. E nós precisamos entender que quem ordenou é quem tem o poder acima do homem, acima das ondas. Quem fez o convite para fazer missões é maior do que a pandemia. É maior do que o desafio que eu e você enxergamos ao pensar em Brasília. Como que nós vamos alcançar Brasília? Essa é a voz que não é de Deus. A voz de Deus é ide, fazer discípulos. É um grande desafio, mas quem nós estamos ouvindo? Nós temos que ouvir aquele que disse, vem. É aquele que disse, ide, deve ser a voz muito mais forte. E quando, meus irmãos, nós não ouvimos essa voz, nós estamos confiando em nós mesmos. Confiamos na nossa lógica, nos nossos hábitos. Eu preciso, e você precisa, exercitar a fé diante dos desafios. Precisamos exercitar a fé, porque qualquer um de nós que fazemos caminhada, que começamos no tempo da pandemia, que entramos na academia, quando a gente para, nós temos a roupa da academia, temos a mensalidade paga, o pacote de 1 ano, e ainda levamos alguém porque fica mais barato, é assim que eles fazem, não é verdade? Mas tudo isso não nos deixa em forma e nem nos deixa prontos para uma corrida. Nós temos que praticar. Então, o desafio da fé é que a fé não é um argumento, a fé é um estilo de vida, a fé é prática. E nós precisamos saber de quem nós ouvimos o ide, e nós precisamos, meus irmãos, exercitar a nossa fé e crer que Deus, aquele que fala, é aquele que capacita, é aquele que sustenta, é aquele que abençoa. Em fazer missões, assim também como diante do desafio da vida, o Senhor Jesus mesmo prometeu em Mateus, mas também lá em Hebreus capítulo 13, ele promete não nos deixar e nunca nos abandonar. Então, deixando um pouco aqui o tema de missões, se você está enfrentando desafio, exercite a sua fé. Para você vencer o desafio é como andar sobre as águas. Tem que confiar naquele que garantiu sua segurança e exercitar a sua fé diante das lutas que você enfrenta. E você precisa, assim como eu, confiar sem restrições. Quando eu confio em Deus, não existe o mais.
fazer missões não pode existir o mais. Quando Deus, meus irmãos, chamou Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, para concluir, Deus disse a Abraão, os irmãos, muitos conhecem essa fala, né? Não letra por letra, mas lembra da expressão. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Abraão obedeceu? Sim ou não? Não. É só ler o texto. Até o capítulo 16, Abraão não havia obedecido a Deus plenamente. Porque se você ler o capítulo 13, 14, 15, tinha alguém da família de Ló que foi com ele, o de Abraão? Olha, eu já dei até o nome do homem, né? Tinha alguém com Abraão além da sua esposa? Tinha. Era o Ló, né, que eu acabei dizendo sem querer. Abraão obedeceu, mas com restrições. Pedro obedeceu com restrições. Ao invés de ir até Jesus, ele foi olhar para as ondas. Nós precisamos, meus irmãos, exercitar a nossa fé para vencer os desafios, mas olhar para o Senhor sem restrições, confiar nele sem restrições. Não ficar olhando para o lado, mas olhar para onde o Senhor está nos dirigindo. Fazer missões é se dedicar a fazer missões, depois não olhar para o lado, fazer outras coisas, mas seguir e fazer a vontade de Deus. Isso representa um desafio, porque eu e você nos distraímos com outros desafios, com problemas, e para fazer missões vão surgir muitos desafios para os irmãos. Eu, para chegar ao campo missionário, foi 2 anos e meio orando. Primeiro ano de oração, final do ano eu mandei para o, que é hoje o meu coordenador, nós não vamos. Aí no ano seguinte, pastor, nós vamos voltar a orar e ver o que é que Deus nos fala. Foi mais 1 ano e meio ainda, até chegarmos no campo missionário. Pedro foi até Jesus e no meio do caminho ele olhou para as restrições que poderiam impedir, mas não impediriam, meus irmãos. O mar só ficou com ondas quando Pedro desceu? Foi? Não. As ondas já estavam no mar. Pedro, quando desceu as águas, já havia ondas. Não era novidade para Pedro, mas ele deixou de confiar no Senhor. Quando você começou a andar com Jesus, você já era pecador, você já tinha tentações, mas você começou a andar com Jesus. Então continue a andar com Ele. Para fazer missões, a igreja, ela já tem projetos aqui e lá, e eles vão continuar, mas a igreja tem que continuar fazendo missões, porque missões é algo de Deus para a igreja, é Deus que disse ide. Então, temos que agir, é tempo de agir. Não podemos, meus irmãos, esperar que Brasília cresça para 5, 10 milhões de pessoas para a gente perceber, puxa, Brasília precisa do amor de Deus. Precisamos fazer alguma coisa porque os nossos parentes, os familiares, as pessoas que nós conhecemos estão perecendo. Não temos que esperar. Até porque, hoje, isso já está acontecendo. Já existem os desafios. Já existem problemas que você, na mão de Deus, já pode ser usado para levar solução com a palavra de Deus. Hoje, você já pode ser um grande vaso na mão do Senhor, porque os problemas já existem, a tempestade já está formada. Nós não podemos, meus irmãos, ficar dentro do barco.
seguros, só porque lá fora tem ondas e a gente pode afundar. A gente precisa ouvir a voz do Senhor e sair do barco e andar sobre as águas para alcançar o ideal de Deus para a igreja, que é o ide, que é o fazer discípulos. Você tem desafios de vida e você precisa vencer indo contra a lógica humana, a lógica do seu coração. Você tem desafios que precisa ir além do seu hábito. Você e eu temos desafios que só vamos vencer se nós entendermos quem nos chamou, se nós entendermos que a nossa fé não é baseada no que está acontecendo ao nosso redor, e que a nossa fé é baseada naquele que morreu por nós e que tem o poder de nos dar vitória. Ou nós ficamos parados, meus irmãos, ou nós marchamos sobre as águas, sobre os desafios, sobre as lutas, que vai contra a nossa lógica, contra os nossos hábitos, vai contra a nossa capacidade de olhar para o problema e não para quem nos chamou, e não confiar na voz daquele que tem autoridade até para chamar da morte e dar vida a um homem e uma mulher pecador, e que no último dia vai nos ressuscitar. Nós precisamos confiar. Isso é um grande desafio, que a gente precisa não afundar como Pedro, mas andar sobre as águas, confiar no Senhor, confiar nele de todo o nosso coração. E eu sei, não porque eu tenho uma bola de cristal, mas porque eu sou ser humano, e nós temos problemas, temos lutas, cada um na sua proporção, dentro da sua realidade. E eu sei também que só Jesus Cristo tem o poder de dizer para nós: vem até mim sobre a tempestade da sua vida e você vai estar seguro. E nessa noite, eu queria te desafiar a isso, a superar a sua lógica. Você tem afundado por causa que você tem usado a lógica para resolver os seus problemas. Você tem usado aquilo que você se habituou como resposta para resolver os seus problemas. E você tem desacreditado no meio do problema e tem afundado porque você não está olhando para Jesus. Ele diz lá a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 12, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E precisamos levantar os nossos olhos em direção a Ele. Talvez você está olhando hoje para a crise e não para o Senhor. E por isso, a tempestade continua sobre você, sobre sua família. Eu quero te desafiar hoje a uma vida de confiança no Senhor para superar os desafios, assim também como desafiar você como igreja a ser um missionário, não com o título de missionário, mas um missionário aos olhos do Senhor, que não recebeu um título, mas que faz a missão porque Deus deu a você a missão. Ou você hoje está aqui e tem o chamado, está se escondendo atrás da lógica, atrás dos seus hábitos, do seu trabalho, e Deus tem chamado você. Procure depois o pastor, fala: pastor, eu tenho um chamado, e eu quero viver o meu chamado. Eu sei que vai ser um grande desafio, mas eu vou andar sobre as águas, eu quero ir até aonde Jesus quer que eu vá, fazendo a obra do Senhor. Eu quero viver o que Deus planejou para a minha vida. Nessa noite, eu quero desafiar a igreja a ser uma igreja missionária, mesmo em tempo de tempestade, superando a lógica, os hábitos e a falta de fé que às vezes abate o coração para fazer missões. Levante o seu alvo de fé, se envolva, faça a obra de Deus, aonde Deus plantou você. Mas antes de encerrar, eu quero orar por você, você que está enfrentando desafios, e não vai ser a minha oração, eu vou apenas orar por você, mas eu quero orar por você
que vai enfrentar os desafios, porque Deus está com você e Ele tem um lugar para você chegar e você está afundando e não chegou aonde Ele deseja, aonde Ele tem um lugar seguro para você, porque você sempre vê as coisas com dificuldade e não avança, você não confia no Senhor. Mas hoje você entende, eu tenho um desafio e hoje, Senhor, eu quero, em Teu nome, eu quero me levantar para superar esse desafio. Você não precisa me contar, porque daqui a pouco eu vou embora, e eu não vou orar para que você vença, eu vou orar com você, porque você creu e confia que o Senhor vai te dar forças para você superar isso. Se alguém aqui hoje está enfrentando um desafio e pela fé no Senhor deseja vencer, deseja confiar nele mais para superar isso, seja algo que está na sua cabeça como uma lógica, como um hábito, ou que a sua fé não era suficiente, mas hoje você passa a confiar. Fique em pé em nome de Jesus. Quero orar por você, lembrando que eu vou celebrar a sua atitude, não vou dar a vitória para você, porque você está se levantando em nome de Jesus, você está confiando em Jesus, não é confiança em mim, eu sou apenas o pregador, como nós cantamos hoje, né, que ele cresça e eu diminua, é porque você está confiando em Jesus, você está confiando que existe um mar revolto, existe um tempo nebuloso, mas você ouviu hoje Jesus dizendo: meu filho, minha filha, eu estou aqui, atravessa esse mar, supera esse desafio, eu estou aqui para te fortalecer, olha apenas para mim, deixa de olhar para o problema, deixa de olhar para as suas forças, deixa de confiar na sua própria experiência, confia em mim. Já que o irmão está aqui, você pode cantar o cântico sobre as águas? E vamos cantar e você já cante celebrando o Senhor, a sua confiança, a sua dependência de Deus para superar os desafios. Vamos cantar e depois vamos orar, celebrando a nossa dependência, confiança e a vitória que vem no nome do Senhor Jesus. Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia.
Jesus é o nosso Jesus. Ó Deus, vivemos tempos nebulosos, vivemos tempos, ó Deus, difíceis. Muitos têm naufragado na fé, Senhor, porque estão olhando para as restrições, olhando, Deus, para as dificuldades, deixando de olhar para Ti, Pai. Mas nessa noite, o Senhor Jesus proclamado chama a nossa atenção para Ele. Ele que ajudou Pedro, Senhor, a superar a sua lógica, os seus hábitos, e também, ó Deus, questionou a sua fé, para que estivesse totalmente nele. E Pedro, ó Deus, clamou: Senhor, salva-me. Nessa noite, ó Deus, nós estamos diante de Ti, dizendo: ó Deus, nós também temos falhas, temos fraquezas, mas nós confiamos no Senhor. E essa canção, Deus, é uma declaração de que nós confiamos em Ti. E esses irmãos e irmãs que se levantam, Deus, eles desejam vencer os seus desafios, vencer suas lutas, não confiados na lógica humana, na sua experiência ou nas suas tentativas e erros, na falta de fé, mas a dependência e confiança em Ti, Deus. Por isso, nessa noite, eu me uno aos meus irmãos. Eu me uno aos meus irmãos, Deus, dizendo que nós confiamos em Ti, nós vamos vencer os desafios, inclusive de fazer missões. Iremos orar, iremos nos envolver e fazer o nosso melhor, porque nós sabemos quem nos chamou. E o Senhor que nos chamou nos sustentará no meio da tempestade. Por isso, Deus, eu quero clamar sobre quem hoje está enfrentando tempestade em casa. Ó Deus, que também se levanta diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, visita essa vida. Esse coração fortalece, quebra toda cadeia, todo impedimento para chegar à Tua casa, para viver o Evangelho, ou até mesmo que esteja desviado, Pai, e possa acompanhar esse culto ao Senhor, possa ser chamado à Tua presença, porque o Senhor falou hoje ao seu coração. Ó Deus, aquece o coração da Tua igreja, Pai, e faz pulsar mais forte, por amor a Ti, por amor a missões, porque não podemos separar o amor ao Senhor e o amor a missões. Quem ama o Senhor, ama missões, porque o Senhor fez missões ao enviar Teu Filho para nos alcançar. Reveste a Tua igreja de alegria, ó Deus, e ela possa marchar sobre os temporais, sobre as dificuldades, sobre as lutas, confiados no poder daquele que chamou e disse: vem. Que a igreja possa avançar para a glória do Senhor, mesmo em tempo de pandemia, ela não possa temer, mas é tempo de agir, e agir para glorificar e exaltar o Teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a unção do Espírito Santo para fazer missões possa encher nossas vidas, mudar nossos hábitos, nossa lógica, nos encher de fé para acreditar que o Senhor está conosco e que nós, em Teu nome, romperemos toda dificuldade e alcançaremos aquele perdido que o Senhor ama, que está isolado e que depende da nossa ação para chegar até Ele. Nos capacita e abençoa, clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Do Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim. As mulheres